Fala, gente, tudo certo aí? Bom, o que está minando o trabalho do Thiago Carpini no São Paulo é o seu temor de errar. Eu já cheguei a essa conclusão. E está minando mesmo? Aos poucos, sim. Acho que é um cuidado que ele tem que tomar. Que o clube tem que tomar e que responsáveis pelo trabalho do técnico tem que tomar. Esse é o canal Tricolaço. Aqui a gente fala das coisas do São Paulo toda semana, toda segunda-feira tem vídeo novo. Pode avisar todo mundo por aí, quem não está acostumado. Quem já está acostumado, está meio de férias e está voltando, estamos aqui para falar das coisas do Tricolor. Por que é que está todo mundo preocupado com o Thiago Carpini quando o São Paulo conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista? Porque as pessoas estão vendo um time que não transmite segurança quando joga. Um time que tem alternado ainda atuações boas com atuações ruins. Mas o principal problema é, naquela visão que a gente consegue chegar agora, o próprio Carpini ainda não conseguiu identificar o que é que dá certo e o que é que está dando errado no seu trabalho. A leitura que eu faço é essa. E a pergunta é, a culpa é do Carpini? Algumas coisas são culpa do Carpini. Outras coisas, na minha visão, são culpa do tempo que a gente vai ter que esperar. Então, já embute aí uma resposta para uma outra pergunta que normalmente aparece. Você mandaria o Carpini embora do São Paulo? Agora não. Pô, você tem confiança, segurança de que o Carpini é o cara certo no comando do São Paulo? Eu nunca tive essa segurança. Nunca tive. Quando o nome dele foi anunciado e a gente tinha Zubeldia sendo especulado, o outro argentino sendo especulado, para mim foi uma surpresa que não foi tão positiva assim. Mas eu acredito que ele, com o tempo, demonstrou que tem qualidades que podem ser apreciadas e podem ser aproveitadas. Então vamos lá. O que o Carpini tem de bom são algumas boas ideias que ele tem a respeito de futebol. Na hora que ele fala, especialmente, isso fica muito claro. Em algumas ações que ele já fez com esse time, também deu para perceber que tem. Agora, o noviciado dele, o fato dele ser jovem, ainda colocam dois obstáculos muito pesados na minha visão. Que é o seguinte, como ele tem medo às vezes, medo de perder, ele recorre a soluções que não são adequadas para um time do tamanho do São Paulo. Ele esquece tudo aquilo que ele está aprendendo, que ele tem estudado, que ele tem tentado, para recorrer a medidas anacrônicas, ideias velhas, como, por exemplo, pressionar o Ituano durante um tempo, no segundo tempo do jogo de ontem, mas aí, vendo que não conseguiu fazer um gol, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou recuar todo mundo. Tá errado, cara. Você tá jogando contra um time desesperado, lutando contra o rebaixamento, e vai chamar ele para o seu campo, na casa dele, com um campo irregular, molhado, que você conhece menos que ele, e onde os seus jogadores têm mais dificuldade de atuar, sendo que você é superior, pode trabalhar com a insegurança daquele time para atacá-lo e fazer mais gols? Ele tomou essa decisão a partir do momento que o São Paulo teve dificuldade em marcar mais gols. Para mim, errou redondamente, porque errou na postura. Ainda que tentasse errar, o importante era a postura de agressividade, de imposição de jogo. E dá um pouco menos de bola para quem vive enchendo o saco dele com o negócio de ai, porque precisa tomar cuidado. Não, cara. Você acredita num jogo mais ofensivo? Pratique-o. Pratique-o. Porque a pior coisa para quem acredita num jogo ofensivo, isso aconteceu muito com o Rogério Ceni, é na hora em que você entende que não dá para praticar esse jogo por segurança e você acaba tomando decisão errada. Por exemplo, recuando o time de um jeito errado, chamando o adversário. Isso é obra de quem não pratica as duas coisas. Então você tem que acreditar na sua convicção de jogo ofensivo, mas precisa praticar, não é no jogo, na sua preparação, um jogo defensivo melhor, mais seguro. Né? Para que o São Paulo tome, por exemplo, menos gols, e não 12 gols em 12 jogos. Se bem que o São Paulo não tomou os 12 gols nos 12 jogos. Né? Então,
talvez pegar o exemplo de jogos onde o São Paulo atuou bem defensivamente para utilizar como exemplo para outros jogos. Essas virtudes precisam começar a ser colocadas em prática. Mas o que está deixando todo mundo muito preocupado é o São Paulo vai enfrentar o adversário, tirando os outros grandes, o adversário mais difícil das quartas de final do Campeonato Paulista, que é o time do Novo Horizontino. O jogo é do Morumbis, o que por si só obriga o São Paulo a propor o jogo. Então vamos propor o jogo. Né? Vamos propor o jogo, mas não abandonar a premissa de propor o jogo. Mas, ao mesmo tempo, montar um sistema de jogo onde a parte defensiva da equipe do São Paulo trabalhe com um pouco mais de força. Feche os espaços para que o adversário não entre, por exemplo. Saiba trabalhar com blocos que vêm e que vão com um pouco mais de rapidez. O Carpini até tem isso quando ele posiciona o time e começa a trabalhar com bolas longas. Mas aí o time produz pouco ofensivamente. E aí sai um jogo como aqueles jogos horríveis que o São Paulo fez, por exemplo, contra o Santos no Morumbi, improdutivo. Né? Contra a Ponte Preta em Campinas, improdutivo. Quando o São Paulo impõe o jogo de ocupação de espaço, como fez contra o Palmeiras, ele costuma se dar melhor. Porém, o que o Carpini tem feito é o seguinte: quando ele pratica esse jogo de ocupação de espaço, de troca de passes dentro do campo adversário, ele esquece da defesa. E aí você tem que trabalhar bloco alto, que é marcando saída de bola para retomar, e ao retomar, agredir, o perde, pressiona, clássico. Sem errar passe. E enchendo o gol adversário de chute, para que você segure o adversário lá, você não permita que ele venha para o seu campo. É um pouco da estrutura de jogo que o Rogério fazia, e um pouco da estrutura de jogo que o Dorival fazia também, talvez até com um pouco mais de segurança, com aquele meio de campo um pouco mais cheio. Né? É por isso que tem muita gente que critica a ideia do 4-2-4 que o Carpini faz, que é deixar 4 jogadores mais à frente, com 2 jogadores muito levinhos ali no meio. Tinham que ser jogadores um pouco mais pegadores. Eu particularmente, cara, é assim, o meu jeito de ver futebol é onde esses caras todos trazem o bloco para trás e marcam, todos eles. Né? E ao retomar a bola, todos eles trabalham em velocidade para voltar à frente. Talvez o Carpini até tenha essa ideia, por isso que ele usa tanto o Ferreira para fazer esse desafogo. O problema é que talvez ele precise preparar melhor o time para fazer essa marcação com um pouco mais de firmeza para ajudar esses caras do meio aqui. Eu não abomino o 4-2-4 como tem gente que abomina por aí. Mas tudo é como eu sempre digo aqui, tudo é execução. Se a execução for mal feita, vai ser um fiasco. Se a execução for bem feita, se você consegue trazer seus jogadores para essa linha intermediária na hora de fechar espaço para o seu adversário passar, a tendência é que você consiga fazer um jogo bem produtivo ofensivamente e ao mesmo tempo seguro atrás. Mas isso você vai conseguir com jogadores que pegam mais, né? Com o próprio Pablo Maia, que é um cara que pega ali e fazer o jogo de novo continuar fluindo mais com o Alisson e talvez segurar mais o Pablo ali, né? E soltar mesmo o jogo com o Ferreira do lado esquerdo, que é o que ele tem feito. Não acho o Ferreira a melhor invenção, mas eu percebi que serve para o jogo do Carpini, apesar de eu achar que serviria mais o Eric do lado direito, com o Wellington fazendo o lado esquerdo como ponta às vezes. Porque o Eric, quando entra... O Eric tem menos drible que o Ferreira, mas ele é mais objetivo e ele é um cara que acerta melhor o gol. Ou talvez alternar os dois ali. Ou quando tiver o Rato de volta, utilizar o Rato naquela função de ocupação de toda a faixa do lado direito do campo. Normalmente isso ajuda bem o time do São Paulo também. Enfim, tudo nesse time tem que ser trabalho. Mas eu acho que o ponto central hoje é o Carpini precisa organizar melhor a equipe. Os jogadores não ficarem tão perdidos em determinado momento do jogo. Isso passa uma certa insegurança de que ele não sabe bem o que está fazendo. E, na verdade, ele tem uma ideia na cabeça e ele fica muito preocupado em encontrar soluções para
para dar resposta para o adversário, enquanto ele está executando outra coisa. Isso atrapalha, por exemplo, a leitura de jogo dele na hora das trocas. E ele fez substituições erradas de novo no jogo de ontem. Ah, pôs o Rames, todo mundo quer, mas num campo molhado, onde ele não consegue parar em pé, e aí ele precisa de um espaço maior para poder dominar, girar o corpo, tocar. O que aconteceu? Não pôs o pé na bola. Porque o jogo de escapar da pressão do Ituano exigia rapidez. E essa rapidez com o Rames ontem não ia existir. Enfim, acho que é mais um problema de postura do que um problema de qualidade do técnico. Acho que ideias boas ele tem. Então vamos com ele até o jogo do Novo Horizontino. São Paulo tem grandes chances de fazer uma partida boa. E se vencer aí na semifinal, é mais um outro passo. Como ele mesmo diz, é jogo a jogo, essas coisas todas. Então que se faça desse jeito aí. Gente, por esse vídeo é isso aqui. Vamos ver o que a gente arruma para as próximas. Obrigado a você, até mais, valeu!